Ezequiel, capítulo de número 37. Amém? Quantos encontraram? Então, o livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37, a partir do versículo de número 1. Assim diz a palavra do nosso Deus: Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Versículo 4. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estendereis pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Versículo de número 7. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso a seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Versículo 9. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do homem, e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Versículo 11. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: Os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Versículo 12. Portanto profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor. Disse isto e o fiz, diz o Senhor. Senhor, mais uma vez só te peço a tua misericórdia, porque é grande responsabilidade estar diante de um povo remido no teu sangue e pregar a tua palavra, da qual eu não sou nem digno de abrir a mesma, mas pela tua misericórdia que eu estou aqui. E tudo o que acontecer aqui, Senhor, seja para a glória do teu santo nome. Mais uma vez eu te peço que o homem diminua, e o teu Espírito, e a tua presença, e o teu nome venha crescer aqui no nosso meio para a tua glória. Queridos, essa é uma sessão do livro do profeta Ezequiel. Uma sessão que fala sobre o vale de ossos secos. Queridos, essa sessão, essa visão espiritual, ela é muito conhecida de todos aqueles que têm a alegria de todos os dias abrir a palavra do Senhor e estudar mesmo. O vale de ossos secos, queridos, ele ilustra dois pontos bastante importantes. Primeiro ponto importante que a visão do vale de ossos secos ilustra é a questão histórica. E a questão histórica aponta para a volta dos exilados israelitas do cativeiro babilônico. Mas um outro ponto também muito importante, que essa visão aqui, que Deus deu ao profeta Ezequiel, ilustra para nós, é um ponto profético. E como ponto profético, queridos, essa seção do livro de Ezequiel
aponta para a restauração do novo Israel, a restauração escatológica no dia do cumprimento do reino do Messias. Então ela tem essa visão histórica, mas também tem esse cunho profético. Queridos, mas tanto a visão histórica como profética, ela nos leva a um só ponto. O quê? A restauração do povo de Deus. E hoje nessa noite, queridos, eu gostaria de pregar sobre princípios bíblicos para a restauração da família. Amém? Baseado nesse texto, já que hoje nós estamos aqui num culto da família. Amém? Então, princípios bíblicos para a restauração da família. Queridos, o vale de ossos secos, ele mostra a realidade, como se encontravam naquele momento os exilados israelitas. Essa visão que Deus deu ao profeta, na verdade era uma forma de Deus trazer para o profeta e para toda a nação a real condição em que os exilados israelitas se encontravam naquele momento. E aí Deus aqui, na sua palavra, na sua visão que ele deu ao profeta Ezequiel, ele mostra 3 realidades em que se encontrava ali os exilados israelitas. Primeiro, é que eles estavam no vale. O versículo 1 e 2 diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de o quê? De um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície de onde? Do vale, e estavam sequíssimos. Então a primeira realidade que esse texto aqui mostra, como condição do povo naquele momento, dos exilados israelitas naquele momento, é que eles estavam no vale. Queridos, e o que é que significa vale na simbologia bíblica? Vale significa momento de dor. Vale significa momento de luto, momento de angústia. E era assim que o povo, como exilado, se encontrava naquele momento. O povo estava vivendo um momento de dor. O povo estava vivendo um momento muito difícil, um momento muito angustiante. E aqui, por isso que essa visão diz que aqueles ossos estavam no vale. Mas também aqui, através de um texto como esse, Deus mostra uma segunda realidade em que o povo se encontrava. O povo se encontrava espalhado. Versículo de número 7 diz assim: então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos, e se o quê? Ajuntavam cada osso ao seu osso. Se ajuntavam, isso quer dizer que estavam separados, espalhados. Só depois disso aqui que eles se juntaram, mas eles estavam espalhados. Queridos, estar espalhados por causa do cativeiro. O cativeiro espalhou o povo. O cativeiro fez com que algumas pessoas ficassem longe dos seus familiares, ficassem longe dos seus amigos, ficassem longe da sociedade na qual outrora eles viviam inseridos. O povo estava espalhado, querido. E quem está espalhado não tem força, porque é a união que faz a força. A união, ela pode fazer a força tanto positivamente como negativamente, mas a união faz a força. E um povo espalhado é um povo que está fraco, é um povo que não tem força. Naquele momento eles estavam num vale da dor, eles estavam na dificuldade e estavam sem força. Mas esse texto também mostra uma outra realidade do povo. Além de estar no vale e estar espalhado, no versículo 15 diz que aquele povo estava morto. Versículo 5 diz assim: assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e o quê? Se vivereis, é porque antes estava morto. Só depois do trabalhar do Espírito Santo que eles iam viver, mas eles estavam mortos. Estavam no vale, estavam espalhados e estavam mortos. O que havia morrido no povo? Havia morrido no povo os sonhos. O povo, por viver ali no cativeiro, queridos, eles não tinham mais sonhos. Havia morrido os sonhos. Havia morrido os projetos de vida. O que havia morrido? Morreu a esperança do povo. A esperança de novamente ser uma nação livre.
Morreu no povo a esperança de um dia poder voltar para a sua terra e ali viver momentos de alegria com seus amigos e familiares. Então havia morrido, havia morte ali, morte de sonhos, morte de esperança. Essa era a realidade. Mas, queridos, através também de uma visão como essa, Deus, ele mostra, além de mostrar aqui 3 pontos da realidade, como o povo se encontrava, os exilados se encontravam, Deus também mostra ali para aquele povo, através dessa visão, ele mostra para o povo, ele sinaliza para o povo 3 coisas maravilhosas. E você diz, irmão, é culto da família, o irmão não falou em família, irmão, eu chego lá. Para você entender o que Deus quer falar, eu preciso caminhar com você nesses pontos. Mas vamos lá. O que é que Deus mostra também através de uma realidade como essa, de uma visão como essa? Apenas essas coisas negativas, como se encontravam os exilados? Não. Deus mostra também 3 coisas maravilhosas. Primeira coisa, através dessa visão profética, Deus sinaliza para o povo ali que Ele é poderoso o bastante para transformar o impossível em realidade na vida do povo. Vou repetir. Através dessa visão profética, Deus está sinalizando para aquele povo que Ele é poderoso o bastante para transformar o impossível em realidade na vida do povo. Versículo de número 5, olha o que é que diz. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer a carne sobre vós. Sobre vós estendereis pele, porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Ou seja, Deus está dizendo, eu sou o Deus que faço a diferença. Aquilo que as pessoas podem ver como impossível, porque é apenas um vale de osso seco, não tem vida. A Bíblia diz que era um vale de ossos sequíssimos, sem vida, sem perspectiva, sem esperança. Deus está dizendo, eu vou mudar a sorte. Eu vou mudar. Então a primeira coisa que Deus sinaliza aqui é para o povo o seguinte: olha, nem tudo morreu, porque eu sou o Deus vivo, e por ser um Deus vivo, eu tenho o poder de transformar aquilo que vocês têm como impossível em possibilidade na vida de vocês. Mas Deus também fala outra coisa através desse texto. Deus, através desse texto, mostra para eles que tinha uma promessa de restauração para eles. Versículo 12 diz: portanto profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. O povo, ele estava ali como uma sepultura. O cativeiro é uma sepultura, matou o povo, enterrou o povo, enterrou os sonhos, os projetos de vida, a esperança. Mas Deus está dizendo, eu vou tirar vocês de lá. Deus está dizendo, eu vou arrancar vocês dessa sepultura, eu vou restaurar vocês, eu vou colocar vocês lá na terra de vocês. O lugar de vocês não é aí. O lugar de vocês é onde eu vou plantar vocês. Não é o lugar, o meu projeto de vida, o meu projeto para vocês, o meu projeto para a vida de vocês não é o cativeiro. O meu projeto é plantar vocês lá na terra de vocês. Eu vou restaurar vocês. E a terceira coisa que Deus fala é o seguinte: que no tempo dele, aqueles ossos secos seriam transformados numa nação que iria ficar de pé e de forma muito numerosa. Versículo de número 10 diz assim a palavra do Senhor: profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então Deus estava dizendo, olha, no meu tempo, eu vou restaurar. No meu tempo, aquilo que as pessoas só veem como um vale de ossos secos, no meu tempo, quando eu trabalhar, as pessoas vão ver um exército de pé, forte, vivo e vibrante. Louvado seja Deus. Queridos, o vale de ossos secos, ele retrata, agora eu vou entrar aqui na parte de família. Essa visão, esse vale de ossos secos, ele retrata o cenário em que muitas famílias estão vivendo hoje.
Quando o pastor, ele me deu essa oportunidade de trazer uma palavra para os irmãos, e essa semana para mim foi uma semana muito complicada, mas eu comecei a ler e a estudar e orar a Deus, e Deus me direcionou para essa palavra. E queridos, eu confesso aos irmãos que eu já tinha lido esse texto dezenas de vezes. Mas quando Deus tem um propósito em usar a gente num momento X, Deus ele nos leva a ver coisas que a gente não tinha visto antes. E eu fiquei maravilhado porque no texto aqui eu comecei a ver coisas que eu tinha lido dezenas de vezes e não percebia. Mas quando eu comecei a ler com aquele intuito de trazer para os irmãos um pão da padaria espiritual, bem quentinho para alimentar a alma dos irmãos e as famílias que estão aqui presentes, Deus pela sua misericórdia começou a trabalhar, me deu entendimento, e aí eu comecei a estudar, e irmão, foi uma bênção para a minha vida em primeiro lugar, e eu acredito que vai ser uma bênção para a sua vida também. Mas essa visão, querido, tem tudo a ver conosco como família, porque esse vale de ossos secos, na verdade é uma realidade em que muitas famílias se encontram hoje. Porque como foi dito aqui nesta noite, queridos, aqueles ossos secos, eles estavam num vale. Muitas famílias hoje estão vivendo num verdadeiro vale. Queridos, e quando eu falo família, muitas vezes as pessoas podem pensar: a família do fulano de tal que não tem Deus, a família do fulano de tal que não tem Jesus. Queridos, muitas famílias cristãs estão vivendo num vale hoje. O fato de termos Jesus em nossas vidas, queridos, não nos impede de passarmos por momentos de vale, não. E muitas famílias hoje estão vivendo um momento de vale, um momento de dor. Muitas famílias estão passando por um momento de vale, queridos, como um projeto de Deus, como uma faculdade do Senhor, para levar aquela família a alcançar patamares maiores. Mas muitas famílias hoje estão passando por um momento de vale por teimosia, porque teimaram, porque passaram na frente de Deus, e por isso estão passando por um momento de vale. Muitas pessoas, muitas famílias hoje estão passando por um momento de vale, querido, por causa da falta de perdão. Muitas pessoas, muitas famílias hoje estão passando por um momento de vale, queridos, por causa da falta de amor, por causa da falta da comunicação. Não tem mais comunicação na família. Se comunica horas e horas no Face e no Zap, mas não se comunica face a face com os membros da família. Não tem comunicação. Muitas famílias hoje estão no vale, queridos, por falta de respeito. Marido não respeita a mulher, trata a mulher de qualquer jeito na frente dos filhos. A mulher não respeita o marido, trata o marido de qualquer jeito na frente dos filhos, na frente das amigas. Não há respeito. Muitas famílias estão hoje vivendo o seu momento de vale, queridos, por causa da discórdia, que é um fator sempre presente no seio da família. É muita discórdia, é muita falta de comunhão, é muita falta de amor. A família está num vale. Essa visão do vale de ossos secos também lembra, queridos, que como Israel estava espalhado, muitas famílias, além de estarem no vale, estão espalhadas. Porque aqueles ossos estavam totalmente espalhados ali naquele vale. E essa é a realidade de muitas famílias. Estão no vale, mas ao invés de procurar se juntar para lutar para sair do vale, não, estão espalhados. É cada um por si. É a lei do Murici. Cada um por si. Não tem união, não tem companheirismo, não existe ajuda mútua, não existe uma mão estendida para ajudar, mas somente um dedo estendido para criticar. Não existe preocupação um com o outro. A preocupação é apenas com o meu próprio umbigo. O resto é resto, cada um que se vire. A família está espalhada. Mas o povo de Israel estava no vale, estava espalhado e estava morto. Muitas coisas têm morrido na família também. Tem morrido na família o romantismo. Muitos maridos já não dizem mais coisas bonitas para suas esposas. Muitas esposas já não dizem mais coisas bonitas para o seu marido. Morreu o romantismo. Morreu os sonhos. Antes, quando namoravam e quando estavam noivos, sonhavam juntos. Projetos. E hoje em dia não sonham mais. Na verdade, muitas vezes nem se falam direito dentro de casa.
que morreu na família? Morreu a esperança. A esperança de ver o outro transformado. Acha que o outro não tem mais jeito. Diz, esse homem não tem mais jeito, essa mulher não tem mais jeito. Morreu a esperança. Morreu a força para lutar, para conquistar. Morreu. Já acha que não vale mais a pena lutar. O que vale a pena é deixar tudo para lá. É cada um por si. Ele vai para a casa dele, ele vai para outro canto, eu fico aqui, ou eu vou para outro canto. Então, queridos, aí a família está num vale, está espalhada, e há morte na família. Mas, queridos, uma coisa boa é que assim como aquele vale de ossos secos, essa história termina com um final feliz. Porque se o texto tivesse começado com um vale de ossos secos e terminado com um vale de ossos secos, era muito triste. Mas começou como um vale de ossos secos e terminou com um exército muito numeroso de pé. Essa história, essa visão profética, ela teve um final feliz. E Deus tem reservado um final feliz para você, família. O projeto de Deus não é que você fique, família, num vale de ossos secos. O projeto de Deus, família, é que você fique de pé, como um exército forte, vibrante, que pregue a palavra de Deus, que ganhe alma para Jesus, e que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida, família, e através da tua família. Esse é o projeto de Deus. Esse é o grande projeto de Deus. Agora, queridos, existem princípios espirituais. Porque assim como Deus, nessa visão profética, e se você ler a história de Israel, você vê que Deus não apenas disse, mas Ele cumpriu cabalmente essa sua promessa de restauração na vida do povo. Se você ler, você vai ver que isso foi uma realidade. Deus cumpriu a sua promessa. Mas, queridos, existem princípios espirituais que precisam ser obedecidos, para que essa promessa de restauração de Deus, para a nossa realidade hoje nesse culto, vamos dizer, para as famílias, seja um fator realidade, seja concretizado na vida de cada família. Porque não é só apenas dizer eu sou família de Deus, e aí eu estou num vale, e aí eu estou espalhado, há morte, algumas coisas morreram no seio da minha família, e aí de uma hora para outra a família ser restaurada. Não existem princípios espirituais que precisam serem obedecidos. Aqui eu vejo alguns princípios que foram feitos, que foram esboçados diante de Deus, que foram realizados diante de Deus nessa visão profética, para que culminasse, para que trouxesse como denominador comum a restauração de Deus para a vida de Israel, daquele povo cativo. E se você, família que está conosco aqui nesta noite, se você seguir, se você der ouvido, se você colocar a tua vida como família sobre esses princípios espirituais, eu não tenho nem dúvida que no tempo de Deus Ele vai ministrar restauração na tua vida também. Ele vai mudar a tua sorte também, família. Ele vai mudar o teu cativeiro também, família. Ele vai reescrever uma história de vitória e de conquista nas páginas da tua vida também, família. Mas esses princípios precisam ser ouvidos e obedecidos. Irmãos, que princípios são esses? Grave no seu coração. Qual é o primeiro princípio que a família precisa entender e praticar, para que ela possa ver o fluir da restauração de Deus na vida dela? Primeiro princípio: a família precisa acreditar que a sua restauração é algo possível nos dias de hoje. Primeira coisa, a família precisa acreditar na sua restauração. Veja aqui o versículo de número 3. Então me perguntou, Deus na sua visão pergunta o profeta: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Deus chega para o profeta e diz na sua visão ali profética, nesse momento espiritual, Deus chega para o profeta e diz: olha, filho do homem, olha para esses ossos secos aí, deixa eu te fazer uma pergunta, tem alguma possibilidade desse aqui ser revestido? De mudar essa história, de mudar esse contexto? E olha a resposta do profeta. Ele respondeu assim: Senhor Deus, tu o sabes. Sabe que resposta é essa? O que ele está dizendo? Senhor Deus, se o Senhor quiser, é com o Senhor.
Senhor Deus, sabe o que é que eu penso disso? É que se o Senhor quiser operar, quem vai poder impedir? Senhor Deus, sabe o que é que eu penso de tudo isso? É se o Senhor quiser fazer a mudança vai acontecer. Porque maior do que esse espírito de morte aí, é o Senhor, que é espírito de vida e paz. Então a primeira coisa, o profeta creu na restauração. Ele disse, se o Senhor quiser operar, a restauração vai acontecer, o quadro vai mudar. Então, família, se você quer restauração de Deus em ti, sobre a tua vida, a primeira coisa, o primeiro princípio que você precisa ter é crer que a tua restauração nos dias de hoje, não importa a profundidade do teu vale, não importa a extensão do teu vale, você precisa crer que ainda é possível haver a restauração de Deus na tua vida. Primeiro princípio. Hebreus 11:6 diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não crê, família, na tua restauração para o dia de hoje, fica difícil Deus operar. Porque Deus quer operar consonante à tua fé. Marcos 9:23 diz que tudo é possível ao que crer. Marcos não diz algumas coisas são possíveis, diz tudo é possível ao que crê. Se você crê, não importa a profundidade do teu vale, não importa se você está espalhado, o que importa é que se você crê, o Deus ao qual eu sirvo, o Deus ao qual você serve, o Deus ao qual essa igreja serve e adora, Ele é poderoso bastante para realizar o milagre da restauração na tua vida, porque Ele é Deus. A fé, querido, ela é um elemento vital para você, família. Porque em Romanos 1:17 diz que o justo viverá da fé. E deixa aqui eu parafrasear dizendo que a família viverá da fé. Olha só como é que a palavra de Deus diz, ela fala de fé e fala de vida. O justo viverá vida pelo quê? Pela fé. Então, queridos, a fé é algo vital. Sem fé, família, você não vai para lugar nenhum. Mas quando eu falo de fé, eu falo de fé no foco correto. Eu falo de fé em Deus e na sua palavra. Eu não falo de fé em qualquer coisa. Eu não falo de fé numa garrafa d'água, em cima de uma televisão, em cima de um rádio. Eu não falo de fé onde pessoas pisam em sal grosso, pessoas vão tocar no manto, pessoas compram garrafa d'água por não sei quantos reais. Eu não falo desse tipo de fé. Isso é paganismo, não é fé. Isso é sincretismo religioso, isso não é fé. Eu falo de fé focada no Deus vivo e na palavra do Deus vivo. Essa é a fé autêntica. Essa é a fé que nos conduz ao milagre de Deus. Eu falo desse tipo de fé. E a fé, queridos, ela é uma grande arma de vitória que Deus coloca na sua mão, família. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4, ele diz, ora, todos que são nascidos de Deus vencem o mundo. E essa é a nossa vitória que nos faz vencer o mundo, a nossa fé. Família, a fé é a arma da tua vitória. Através da fé, Deus vai te levar a conquistar patamares que você nunca pensou em conquistar. Através da fé, Deus vai te levar a grandes conquistas que você vai pensar assim, mas como é que pode? Pode sim, porque você serve a um Deus que tudo pode. Através da tua fé, você vai ver o exército que quer afligir você, que quer separar você de Deus, ser afligido. É esse exército que vai ser afligido, esse exército que vai cair por terra, porque a vitória é tua, porque você é família de Deus. Através da tua fé, você vai ver os teus inimigos caindo por terra. Através da fé, você vai ver aquelas pessoas que te criticaram, dizer para você o seguinte, olha, como é que pode? Ele conseguiu, querido, através da tua fé, no Deus vivo, e o Deus vivo é um Deus operante. Então, a primeira coisa que você precisa entender, queridos, para tomar posse da restauração de Deus, família, é você precisa crer que a restauração, a tua restauração, família, ainda é possível nos dias de hoje, sabe por quê? Porque o teu Deus não morreu, Deus não está morto, o teu Deus é um Deus vivo. O teu Deus é um Deus eficaz. O teu Deus é um Deus incomparável. O teu Deus é um Deus belo. O teu Deus é um Deus que não mente. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo ele dito, não fará. Tendo ele falado, não realizará. Ele é Deus, ele tudo pode. Tudo é possível ao que crê, querido. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. A alegria do Senhor é a tua força. O choro pode durar uma noite, mas a tua alegria da parte de Deus vem no amanhã.
Deus é o Deus da família. Louvado seja Deus. O segundo princípio é espiritual, para que a família possa receber a restauração de Deus, é que a família precisa permitir ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. Versículo 1 e 2. No versículo 1, a palavra nos diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo quê? Pelo Espírito de quem? Do Senhor. O seu Senhor aí, esse Senhor está com S maiúsculo? É o Senhor dos senhores. É o Espírito do Senhor dos senhores. Então, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. No versículo 2, e me fez andar ao redor deles. Veja só. No versículo 1 diz que Ele me levou pelo Espírito do Senhor. E no versículo 2 diz assim, que e me fez andar ao redor deles. Ou seja, o profeta ele foi guiado do versículo 1, no 2 e no todo o decorrer da visão pelo Espírito do Senhor. Você está entendendo? Então, queridos, para que aconteça a restauração, para que aconteça o milagre de Deus, a família precisa entender que ela precisa permitir ser guiada pelo Espírito Santo do Senhor. A família não pode ser guiada por qualquer coisa. A família não pode ser guiada pelos ditames do mundo. A família não pode ser guiada pelos conselhos vindos de pessoas que não têm parte com Deus. A família não pode se permitir ser guiada pelas novelas e ensinos de alguns programas de TV. A família não pode ser guiada, queridos, por aquilo que ela lê ou escuta nas redes sociais. Não. A família ela precisa ser guiada pelo Espírito do Senhor. Por que é interessante? Por que é importante? Primeiro, porque se não for guiada pelo Espírito do Senhor, queridos, eu não vou experimentar milagres. Romanos 8, versículo 6, a palavra do Senhor nos diz lá que a carne, ela guia o homem para a morte, mas o Espírito guia o homem para a vida e paz. Uma família guiada pelo Espírito Santo de Deus, ela é guiada pela vida e paz. Romanos 14, versículo 17 diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria em quem? No Espírito Santo. Uma família guiada pelo Espírito Santo de Deus é uma família que vai ser guiada. Aleluia. Então, queridos, a família precisa se permitir ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. Hoje, querido, a família está se deixando ser guiada por muita coisa. Por muita coisa que não tem parte com Deus. Muitas famílias hoje estão refém de coisas que são totalmente coisas divorciadas de Deus, mas que a família está permitindo ser guiada. O projeto de Deus para a tua vida, família, é que somente o Espírito Santo, que é o Consolador que o Senhor foi nos preparar lugar, mas enviou para ser o nosso guia aqui, o Espírito Santo. O projeto de Deus é que somente esse Espírito Santo, o Consolador, é que venha dar norte para nós como famílias de Deus. É que venha nos direcionar, é que venha nos mostrar o caminho a seguir, é que venha clarear os horizontes da nossa vida como família, para que possamos caminhar, chegar ao porto seguro e tomar posse da vitória de Deus em nossas vidas. Então a primeira coisa, você precisa crer na tua restauração. E a segunda coisa, você precisa permitir ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. Mas existe mais coisa. Terceiro princípio, para que a família receba o milagre da restauração de Deus. Terceira coisa, a família precisa aprender a obedecer a palavra de Deus. Versículo 4 diz assim: disse-me ele, profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos,
ouvi a palavra do Senhor. Então, Deus diz para o profeta e diz assim: olha, você tem uma missão. A tua missão é profetizar a estes ossos e dizer o seguinte para eles: olha, ossos secos, vocês precisam ouvir a minha própria palavra, eu sou o profeta. É isso? É isso que está escrito? Ossos secos, ouvi a palavra de quem? Do Senhor. Hoje tem muita gente, queridos, deixando de ouvir a palavra do Senhor para ouvir a palavra do profeta. Se o profeta é profeta de Deus, ele vai falar a palavra de Deus. Mas tem profeta falando uma palavra estranha. Tem profeta aí cheio de fogo estranho no altar, falando coisa que a Bíblia não diz que aquilo ali existe, falando coisas que não se harmonizam com os princípios da palavra de Deus. E tem muita gente seguindo a palavra de profeta divorciada da palavra de Deus. Queridos, a ouvir a palavra do Senhor. O profeta, se ele é profeta de Deus, ele vai falar consonante à palavra de Deus. Profeta que não fala dentro dos limites, dentro das fronteiras da palavra de Deus, não é profeta de Deus, é um enganador. O profeta Ezequiel era um homem de Deus, levantado por Deus, mas ele não diz: agora vocês vão ouvir a minha palavra, vão ouvir a palavra do Senhor. E no versículo de número 7, então profetizei segundo me fora o quê? Ordenado. Deus levanta ele para profetizar, diz o que ele queria profetizar, e ele diz assim: que eu profetizei segundo o que foi me ordenado. Ou seja, obediência. Entendeu aí? Obediência, irmãos. O profeta, ele não profetizou aquilo que ele queria profetizar. O profeta, ele não profetizou aquilo que estava no seu próprio coração. O profeta, ele não profetizou aquilo que o povo queria ouvir. Ele profetizou segundo aquilo que lhe for ordenado. Ele obedeceu. Ele cumpriu o querer. Ele profetizou segundo a vontade de Deus. Ele profetizou no centro da vontade de Deus. Ele obedeceu, irmãos. Então, família, se você quer restauração, se você quer ver Deus te tirar do vale, juntar esses ossos secos, dar vida a esses ossos secos e te colocar como um exército de pé, você precisa obedecer. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Abra comigo. Marca esse texto aí que depois nós vamos voltar nele. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Amém? Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. O povo estava iludido, o povo estava sacrificando, mas não obedecia, estava achando que agradava o Senhor. E aqui Samuel, ele chega para o povo e diz assim: olha, peraí, eu vou ensinar vocês que o que Deus mais quer de vocês é a obediência. Porventura tem o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como que se obedeça a sua palavra? Obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Ou seja, Samuel estava dizendo para o povo que a prioridade do povo era obedecer. Sacrifício sem obediência, queridos, não vale nada diante de Deus. O sacrifício ele só tem valor diante do Senhor quando o sacrifício, em primeiro lugar, quando a vida do ofertante, em primeiro lugar, ela chega antes do sacrifício diante de Deus. Por que Deus aceitou o sacrifício de Abel? Porque disse: se agradou Deus de Abel e da sua oferta. Primeiro a vida de Abel, depois da oferta. Por que Deus não aceitou, rejeitou o sacrifício de Caim? A Bíblia diz que o Senhor não aceitou Caim, ou seja, rejeitou Caim e a sua oferta. Por quê? A vida do ofertante ela chega em primeiro lugar, antes da sua oferta diante de Deus.
Então, queridos, o povo estava iludido. O povo estava sacrificando, mas não tinha obediência. E Samuel diz: olha, o que Deus quer como primazia na vida de vocês é o fruto da obediência. E nós, como família do Senhor, nessa noite aqui, o que Deus pede de nós, em primeiro lugar, é a obediência, irmãos. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Volte mais um pouquinho aí. Você tem Josué, mais um pouquinho. Tem Juízes. Tem Josué. Josué capítulo 1, amém? Josué capítulo 1, versículo 8. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo, é tudo, quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O que é que Josué diz aí? Ele diz para o povo ficar atento à lei, o livro da lei, falar desse livro da lei, viver o livro da lei, obedecer o livro da lei em tudo. Só depois que o povo ia desfrutar de uma promessa, depois que o povo fizesse isso, obedecesse em tudo, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Sabe o que é que eu aprendo aqui? Que a obediência, família, a obediência é a chave que você precisa para abrir a porta da tua prosperidade. É a obediência. É a obediência. Se tem obediência, então tem. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Tem que ter obediência. Antes da promessa, antes de receber a promessa, antes de ver a promessa feita, tem o que? A minha responsabilidade. E o que é a minha responsabilidade? É a obediência ao livro da lei. Então a família precisa obedecer. Se a família quer restauração, ela precisa aprender a obedecer a palavra de Deus. Ela precisa aprender a dar ouvido à palavra de Deus. A família não pode ter um coração, aquele tipo de coração que só recebe aquilo que quer ouvir. Porque tem família que só quer receber aquilo que ela quer ouvir. Ela vem para um culto, mas ela só quer que seja dito aqui o que ela quer ouvir. Ela vem para um culto, mas ela só quer que seja louvado aqui nesse altar os hinos que ela quer ouvir. Não é assim. Não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito. É o Espírito que mostra, é o Espírito que conduz, é o Espírito que opera, é o Espírito que faz. Agora o que cabe a nós como servos, obedecer. Quando ouvides a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Isso é o que diz a palavra de Deus. Para você, família, para a minha vida, para a sua vida, para nós como famílias do Senhor. Quarto princípio, para que haja restauração na família, a família precisa aprender a profetizar. Veja o versículo de número 7, lá no nosso texto, vamos voltar para o nosso texto. Lá de Ezequiel 37. Ezequiel 37, versículo 7, amém? Então profetizei, segundo me for ordenado. Lembrando, detalhe, a família precisa, se quer milagre, se quer ver o milagre da restauração, a família precisa profetizar, mas profetizar dentro do direcionamento de Deus. Então profetizei segundo me for ordenado, dentro do direcionamento de Deus. Enquanto eu profetizava, o milagre aconteceu. Veja, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso a seu osso. Versículo 8. Olhei e eis que havia tendões sobre eles e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Versículo 9. Então ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Versículo 10. Profetizei como ele me ordenara, ou seja, dentro do padrão de Deus, dentro do direcionamento de Deus. E é o que aconteceu. E o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram de pé, um exército sobremodo numeroso.
Família, se você quer restauração, você precisa aprender a profetizar a tua restauração. Mas profetizar a tua restauração pautado na palavra de Deus. Tem família que tem profetizado só miséria dentro dela. Tem família que só abre a boca para profetizar miséria. Só destruição, só palavra de retrocesso. Queridos, nós precisamos aprender a profetizar que a nossa família, ela é um projeto que já deu certo, porque é um projeto de Deus. Nós precisamos aprender a profetizar que, embora o inimigo ele tenha se levantado com um grande exército contra a nossa família, nós somos uma família mais do que vencedora, porque a nossa família está debaixo do sangue de Jesus. A nossa família ela é menina dos olhos de Deus, porque é a igreja do Senhor, e nós vamos vencer sim, nós vamos conquistar sim, porque a vitória é nossa, no poder daquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Profetiza a tua vitória, família. Aprende a profetizar a tua vitória. Chega de viver murmurando dentro dessa família. Chega de viver espraguejando dentro dessa família. Chega de trazer só palavras negativas. Diz que a minha família vai dar certo. A minha família já deu certo. A nossa família vai ser restaurada. Os meus filhos, eles vão ser libertos das drogas e vão servir ao Deus vivo. A minha família, a minha filha vai ser arrancada das redes da prostituição e vai ser uma obreira na casa de Deus, porque é o Deus ao qual eu sirvo, é o Deus que restaura, é o Deus que muda a sorte, é o Deus que pega um homem que as pessoas dizem que não tem jeito porque era um pau torto, mas ele pega esse pau torto, dá alinhamento e fez uma obra de arte dentro da sua casa, porque ele é Deus e querendo ele operar, quem pode impedir? Profetiza a tua restauração, profetiza a tua conquista, profetiza a tua vitória, profetiza a tua bênção, profetiza o teu milagre, família. Aprenda a profetizar e não a murmurar. Aprenda a profetizar. E a última coisa, para termos tempos para orar, a outra coisa que nós precisamos, como família, aprendermos a fazer, outro princípio espiritual, aqui extraído dessa visão, que precisamos aprender, queridos, a praticar, na verdade, para que o Senhor venha sobre nós ministrando restauração, milagres diários, é que nós precisamos dar legalidade para o Espírito Santo de Deus trabalhar na nossa família. Versículo 9: então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Versículo 10: profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Ou seja, o profeta aqui, ele profetizou, mas ele deixou o Espírito Santo trabalhar. O que acontece é que muitas famílias não veem o milagre de Deus, porque tem famílias que clamam ao Espírito Santo, mas quer tomar frente de Deus. Quer ver milagre de Deus, mas coloca a carruagem na frente dos bois. Diz que Deus tem a direção da sua família. Queridos, quem tem a direção é que conduz o carro. Se eu estou na direção do carro, não é o carro que vai me conduzir não, sou eu que vou conduzir o carro. Então, se a família entrega a direção dela nas mãos do Senhor, deixa o Senhor dirigir a tua família. Mas muitas vezes o que acontece é que num dado momento eu tiro o Senhor da direção, boto no banco de passageiro e tomo a direção. Aí não dá certo. Nós precisamos profetizar dentro do querer de Deus, pautado na palavra de Deus, debaixo do direcionamento de Deus. Mas devemos dar legalidade para o Espírito Santo fazer a obra como lhe apraz. Porque profetizar a bênção e querer ficar dando ajudazinha a Deus não dá certo. Profetizar um milagre, mas ficar tomando a frente de Deus e fazer as coisas que não são direcionadas por Deus, não tem milagre, vai ter a confusão e não milagre. Agora, se eu profetizo, se eu creio na minha restauração como família de Deus, eu obedeço, eu profetizo, debaixo do direcionamento da palavra de Deus,
e dou legalidade para o Espírito Santo trabalhar como Ele quer na minha família, o milagre vai acontecer. No tempo de Deus, o milagre vai florescer poderosamente. O papel aqui do profeta foi profetizar e não o realizar o milagre. O teu papel como família do Senhor é profetizar o teu milagre. Mas você precisa entender que você precisa da legalidade para o Espírito Santo trabalhar e concretizar o teu milagre. Você está me entendendo? O nosso papel é profetizar dentro da palavra de Deus, vivendo em obediência, com fé, com esperança, acreditando que o milagre da restauração é possível para nossas vidas hoje. Mas nós precisamos deixar o Espírito Santo trabalhar, porque só Ele, só a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. Muitas vezes eu vou colocar o meu jeitinho brasileiro e a bênção já estava chegando, já estava na porta, mas eu inventei de colocar o meu jeitinho brasileiro e aí, desandou tudo. Se você, família, confia no Espírito Santo, deixa Ele trabalhar, deixa Ele fazer. Nem que Ele te leve para o deserto, como Ele levou Jesus. Mas ali mesmo no deserto, é lugar de você contemplar a glória de Deus. Mesmo ali no deserto, é lugar de trabalhar de Deus na sua vida. Mesmo ali no deserto, é lugar que Deus vai te preparar para colocar uma grande vitória nas tuas mãos e você saber administrar e glorificar a Deus. Nós precisamos aprender, queridos. Queridos, antes do trabalhar, esse texto é dividido em duas partes: o antes e o depois. Antes do trabalhar do Espírito Santo, era apenas o quê? Um vale de ossos secos. E depois do trabalhar do Espírito Santo, um grande exército de pé. Grande exército, um exército numeroso de pé. A tua família hoje, ela pode estar dividida em duas partes. Você entrou aqui vivendo a primeira parte, um vale de ossos secos. Mas eu quero aqui no nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, não é na minha autoridade, mas é na autoridade e no poder do sangue de Jesus, eu quero profetizar que você pode ter entrado por essas portas vivendo o teu momento de vale, mas eu quero te dizer que Deus vai fazer você sair daqui hoje como família, não como um vale de ossos secos como você entrou, mas como um exército de pé, um exército vitorioso, um exército conquistador, um exército forte, firme e vibrante para a glória de Deus. Porque o projeto de Deus para a tua vida não é o vale. O projeto de Deus para a tua vida é a vitória. O projeto de Deus para a tua vida não é que você esteja espalhado como família. O projeto de Deus para a tua vida como família é que vocês estejam unidos e possam vencer pela unção, pela graça e pelo direcionamento do Espírito Santo. O projeto de Deus para você como família não é morte num vale, mas é vida e paz na presença daquele Deus que restaura, que ressuscita os mortos. Pode alguma coisa ter morrido em ti, mas família, mas hoje é a noite da tua restauração. Hoje é noite de tendões nascer em ti. Hoje é dia do Espírito Santo soprar sobre ti. Como disse a Aline Barros, sopra em mim, Espírito. Sopra em mim. E Ele hoje vai soprar neste lugar. E vai nascer tendões. E vai nascer nervos. Os ossos secos, eles vão ganhar vidas. Eles vão se juntar. Eles vão ficar de pé. Vai haver vida de Deus. O Espírito Santo de Deus, Ele vai entrar poderosamente na vida de cada família aqui. E vai viver. Olha essa visão de vale de ossos secos, ela está ficando para trás. A visão hoje é do exército. Eu posso contemplar pelos olhos da fé neste lugar um exército de pé. Fica de pé nesta noite. Fica de pé, exército de Deus. Fica de pé, exército de Deus. Família, exército vitoriosa. Família vitoriosa, fica de pé. Porque no vale você estava, mas hoje Deus está te plantando no monte. No monte da bênção. Quero finalizar lendo o versículo 14. Porém em vós o meu espírito, e vivereis,
e vos estabelecereis na vossa própria terra. Então sabereis que o Senhor disse isto e o fiz, diz o Senhor. Eu quero dizer que nessa noite Deus te manda te dizer que o Espírito dele hoje ele está sobre ti. E você vai ter vida. Se você era uma família que estava andando de qualquer jeito, capenga, desculpa a expressão, mas eu sou cearense mesmo, foi andando de forma capenga, hoje você vai andar de cabeça erguida e vitoriosa. Porque hoje é o dia de reescrever uma nova história na tua vida, família. Não existe hoje mais vales de ossos secos. O que existe é o exército de pé. Eu estou contemplando aqui homens e mulheres vitoriosos. Eu estou contemplando aqui homens e mulheres, famílias conquistadoras. Eu estou contemplando aqui casamentos que o inimigo tentou destruir, mas já caiu por terra. Porque o projeto que vai prevalecer é o projeto de Deus aqui nesta noite. E ele diz, eu disse e o fiz. Deus ele está dizendo e ele vai fazer, porque ele é Deus, ele não mente. Dá lugar, família, se coloca em obediência e em fé e deixa o Espírito de Deus trabalhar, porque você vai ver nesses dias. Eu não vou dizer que é hoje, eu não vou dizer que é amanhã, eu não vou dizer que é depois da manhã, esse mês, esse ano, eu não vou dizer. Mas o que eu posso lhe garantir, porque o nosso Deus é um Deus que faz, não é Deus morto, é que no calendário de Deus ele já marcou o dia do teu milagre, família. Cabe a ti confiar, cabe a ti crer, cabe a ti dar lugar, cabe a ti tomar posse como família de Deus. E o Espírito Santo vai operar, vai trabalhar. Talvez nesse trabalhar o Espírito Santo vai te levar a lugares que você não vai gostar muito. Talvez ele vai te levar a lugares que o inimigo vai dizer assim, olha, cadê a vitória? Está andando num lugar totalmente contrário àquela vitória, queridos. Nem que ele te faça rodear o deserto por 40 anos. Mas eu quero te dizer que você vai entrar na terra que mana leite e mel, na terra que ele te prometeu. Dá lugar. Fica na torre de vigia. Fica em oração e vigilância. Convida no altar. Porque o milagre vai acontecer no tempo de Deus, da forma de Deus. E todos vão saber que o teu Deus é Deus vivo, é Deus operante, é dinâmico, é o Deus que faz, é o Deus que promete e cumpre, é o Deus que faz coisas impossíveis, é o Deus que muda o quadro, é o Deus que muda o cativeiro, e é Deus que reescreve uma nova história. O Deus da nova história é contigo, família. O milagre é contigo porque Deus é contigo. No nome de Jesus. Pastor.